Saudações a todos. Chamo-me Mazambane, Alexandre Antônio Mazambane, tenho 24 anos de idade, sou membro aqui da comunidade batista há mais ou menos 2 anos e meio, caminhando para 3. Eu venho contar aqui, compartilhar convosco aquilo que é o meu testemunho daquilo que Cristo fez na minha vida. Eu, antes de conhecer a Cristo, eu vivia perdido, sem uma vida sem sentido, perdido nos delitos e pecados deste mundo, Por não encontrar sentido na vida, por viver sem Deus, eu me refugiava em todo tipo de prazeres que este mundo oferece, mas em tudo isso eu não encontrava alegria. Mas em meio a isso tudo, eu fui ganhando o gosto por desporto, por artes marciais, e pude conhecer o projeto social de Jiu-Jitsu que começou a ser desenvolvido pelo pastor FJ, missionário que é fundador desta igreja. E comecei a praticar o Jiu-Jitsu. Esse é um projeto social que tem a finalidade de promover, ou melhor, proclamar o Evangelho através das artes marciais. Então fui fazendo parte desse projeto, aprendendo Jiu-Jitsu, mas constantemente nesse projeto ouvindo a palavra de Deus. Não havia dia em que o pastor FJ não pregava ali o Evangelho, não abria a Bíblia para nós. Então fui caminhando por 6 anos, Por 6 anos fui caminhando, treinando, ouvindo o Evangelho. E houve um determinado momento na minha vida em que eu comecei a me sentir muito deprimido, Acho que essa questão de não achar sentido na vida começou a agravar-se cada vez mais, mas recordo-me que nesse período eu fui ao treino um dia desses, como fazia de habitual, como sempre no final o pastor abriu a Bíblia e pregou um texto que estava no livro de João, já não me recordo exatamente qual foi. Ele abriu aquele texto, leu o texto, explicou o texto e diante daquilo me veio um pensamento na minha mente: poxa, esse Senhor há anos que eu conheço, e ele sempre fala da mesma verdade, fala de Evangelho, fala de Cristo. E isso mexeu muito comigo, porque eu disse: não é possível. Se esse homem fala desta verdade há anos, se fosse mentira já teria desistido, Imagina, por 6 anos, toda semana ele fazia isso. Então, aquele pensamento, ao ouvir aquele texto, aquilo gerou uma chave em mim, começou a despertar em mim o desejo de querer conhecer a palavra de Deus. E em meio àquilo eu pude, ter memórias vivas que eu comecei a ganhar maior consciência do pecado em mim, pecado à minha volta, e por consequência eu pude compreender aquilo que Cristo fez na cruz por mim. E poxa, hoje eu sou alguém totalmente diferente. Antes eu não achava sentido na vida. Hoje, por meio de Cristo, eu pude conhecer a Deus e a vida só faz sentido em Deus. E somente por meio de Cristo é que nós podemos chegar até Deus. Hoje eu sirvo, aqui na comunidade, sou membro aqui da comunidade, tenho trabalhado também nesse projeto social que antes me alcançou, tenho ensinado Jiu-Jitsu, mas também tenho usado ele como meio de proclamar o Evangelho para os jovens, aos adolescentes que têm feito parte desse projeto. Tenho também criado grupos discipulares de jovens, tenho ensinado de vez em quando aqui na comunidade, em algumas reuniões públicas, e também tenho trabalhado em Jiu-Jitsu, essa arte marcial que me alcançou, que Deus usou para me alcançar. Também tem sido o meio pelo qual eu tenho sustentado a minha vida, Tenho trabalhado numa pequena escola de artes marciais e hoje, por Cristo, eu estou vivo, em Cristo hoje eu vivo. E eu gostaria de terminar compartilhando um pequeno texto, um texto que eu acho que expressa muito bem aquilo que Deus fez em mim, e gostaria de compartilhar tudo aquilo que me ouve desse lado. E o texto está no livro de Efésios capítulo 2, dos versos 4 a 8, e assim diz: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. E eu espero que essas palavras possam alcançar o seu coração, que essas palavras expressam aquela que é a verdade de Deus. Deus derramou sua graça, sua misericórdia, seu amor em Cristo, e nós, homens, não fazemos nada. É graça, é graça, e Deus nos liberta de uma vida de pecados e nos leva à vida. E isso só é possível por meio da fé em Cristo Jesus. Que essas palavras possam espero que sejam vivas em seu coração como elas estão em meu coração.